Olá, como vai, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Nisto Cremos de hoje. Olha que já estamos há 17 semanas estudando maravilhosamente as crenças das Escrituras, as doutrinas extraídas da Palavra de Deus. Estamos no 17º capítulo, 17º episódio, 17ª crença que vamos falar hoje. E por falar nas doutrinas maravilhosas das Escrituras, nas crenças que estamos estudando há 17 semanas com você, é muito bom tê-la conosco, amigo, amiga, e agradecemos a sua audiência por esse momento tão especial de estudarmos a Bíblia. Aproveite para se inscrever no nosso canal Adventistas Rio. Não se esqueça de ativar o sino de notificações. Também no meu canal Pr. Emanuel Gonçalves você pode ter o reprise, você pode ver quantas vezes desejar. Seja bem-vindo ao Adventistas Rio no YouTube, no meu canal também, Pr. Emanuel Gonçalves, no YouTube e no Facebook. Que Deus abençoe você, internauta, você, meu irmão, minha amiga, que tem estudado comigo, as palavras inspiradas das Escrituras Sagradas. Vamos pedir a presença do Espírito Santo sobre o tema para a mensagem deste Nisto Cremos de hoje. Se puder, onde estiver, feche seus olhos e ore comigo. Pai do céu, muito obrigado, Senhor, pelas orientações, pelas palavras inspiradas da Tua linda Bíblia, porque tens estado sempre conosco a nos instruir, a nos orientar. Muito obrigado, Senhor, por cada internauta que está nos assistindo, nos ouvindo através das plataformas digitais, no YouTube, no Facebook. Que a Tua bênção esteja sobre nós. Fica conosco para a crença de número 17, nesse exato momento, que o Seu Espírito esteja conosco, nos iluminando para que compreendamos a Tua inspiração. Te oramos agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos à nossa 17ª crença, faz parte ainda da quarta doutrina das Escrituras da Igreja, e hoje vamos falar sobre dons e ministérios espirituais. Deus, Ele concede a todos os membros de sua igreja, em todas as épocas, dons espirituais que cada membro deve empregar em amoroso ministério para o bem comum da igreja e da humanidade, sendo concedidos pela atuação, claro, do Espírito Santo, o qual distribui a cada membro como lhe apraz. Os dons provêem todas as aptidões e ministérios de que a igreja necessita para cumprir suas funções divinamente ordenadas. De acordo com as Escrituras, esses dons abrangem ministérios como fé, cura, profecia, proclamação, ensino, administração, reconciliação, compaixão e serviço abnegado e caridade para a ajuda e animação das pessoas. Alguns membros são chamados por Deus e dotados pelo Espírito Santo para funções reconhecidas pela igreja em ministérios pastorais, evangelísticos e de ensino, especialmente necessários para habilitar os membros para o serviço, edificar a igreja com vistas à maturidade espiritual e promover a unidade da fé e do conhecimento de Deus. Quando os membros utilizam esses dons espirituais como fiéis dispenseiros da multiforme graça de Deus, a igreja é protegida contra a influência demolidora de falsas crenças, de falsas doutrinas. Por isso que é importante a gente estudar as doutrinas das Escrituras, as crenças que estamos estudando até o presente momento, amigo, amiga que me ouve, que me assiste, porque é importante estudarmos para justamente nos fortalecermos e estarmos prontos para qualquer vento de doutrina e crença falsa, que tem surgido diariamente para derrubar justamente as doutrinas e crenças iluminadas pela Palavra de Deus.
Então, é bom a gente estudar a Bíblia, é bom a gente estudar as crenças, como temos até agora, desde o primeiro estudo da Palavra de Deus até a 17ª e até a 28ª que iremos estudar ainda, justamente para nos proteger contra essas influências demoníacas de falsas crenças e falsas doutrinas, tá? Então, a gente cresce através dessas doutrinas, dessas crenças que Deus nos proporciona e nos edificamos na fé e no seu amor. As palavras pronunciadas por Jesus antes de ascender para o Pai haveriam de modificar a história do mundo. Foram essas: ide, portanto, por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, verso 15. Essa foi a ordem que deixou Jesus aos discípulos. A todo mundo, pastor? É exatamente isso. A toda criatura, pastor? É exatamente a toda criatura. Os discípulos devem ter imaginado que essa seria uma tarefa impossível. Talvez ainda alguns de nós imaginamos que essa seja uma tarefa impossível. Cristo, percebendo a desorientação em que os discípulos se sentiram, instruiu-os a não deixar a cidade de Jerusalém, mas esperar pelo cumprimento da profecia. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis... Deixa eu voltar aqui. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Isso está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 8. Em seguida, a subida de Cristo aos céus, os discípulos gastaram a maior parte de seu tempo, sabe como? Orando. Harmonia e humildade ocuparam o lugar dos discípulos, né? Ocuparam o lugar da inveja, que se haviam se manifestado durante a maior parte do tempo em que haviam convivido com Jesus Cristo. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Os discípulos, então, estavam convertidos, amiga, e a sua íntima comunhão com Cristo e a unidade resultante eram a preparação necessária para o recebimento do Espírito Santo. Uma coisa que Deus não pode fazer é derramar o seu Espírito sobre uma igreja dividida. Então, o Espírito Santo foi derramado de acordo com Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, mas para um povo, uma igreja que estava em unidade, mesmo na uniformidade, mesmo nas diferenças, mas eles estavam unidos. Assim, Jesus cumpriu sua profecia, derramando seu Espírito, a concessão do seu Espírito sobre uma igreja que estava unida. Assim como Jesus recebera a dotação especial do seu Espírito Santo, a fim de habilitar-se para seu ministério, foi o que aconteceu com os discípulos. Eles receberam o batismo do Espírito Santo, de acordo com Atos 2, e de acordo com Atos capítulo 1 também, o versículo 5, a fim de serem habilitados a testemunhar. Os resultados daquele poder sobre o Espírito Santo foram, amiga, eletrizantes. No dia em que receberam o dom do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles conseguiram batizar 3.000 almas, Atos 2:41. Pedro fez um sermão e eles ali batizaram aproximadamente 3.000 almas. Os dons do Espírito Santo, Cristo ilustrou esses dons, mediante o uso de uma parábola. Ele disse assim, o reino dos céus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos, e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Mateus capítulo 25, versos 14 e 15. A Bíblia diz que o homem que viajou para um país distante, e a gente entende essa como é uma parábola, a gente tem a sua explicação, tem a sua metáfora, e isso representa, por exemplo, o homem da parábola que viajou para um país bem distante. Esse homem representa a Cristo, quando este voltou ao céu. Os servos deste homem são os seguidores de Jesus que foram comprados por preço.
o precioso sangue de Cristo, conforme está escrito em 1 Pedro 1,19. Cristo os redimiu para o serviço e, desde então, não mais vivem para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo então entregou seus bens a cada servo de acordo com a sua habilidade, de acordo com a parábola do capítulo 25 de Mateus. A cada um a sua obrigação, Marcos 13:34 relata. Ao lado de outros dons e também habilidades, esses bens representam os dons especiais concedidos pelo Espírito Santo. Em sentido muito especial, Cristo concedeu os dons espirituais à sua igreja no Pentecostes. Paulo diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Assim, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom do Espírito Santo, de acordo com Efésios, capítulo 4, versos 7 e 8. O Santo Espírito, ele é o agente que distribui, como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios, você pode relembrar comigo no capítulo 12, versículo 11. Esses dons que habilitam a igreja para a tarefa que lhe foi determinada. Então, qual é o propósito dos dons espirituais? É uma pergunta importantíssima. Vamos responder de acordo com o estudo desta série, o 17º episódio. Então, o Espírito Santo, ele concede uma habilitação especial a determinado membro, preparando-o para ser útil à igreja no cumprimento da divina missão que ela recebeu. A harmonia interna da igreja, por exemplo. A igreja de Corinto é uma história muito interessante. E Paulo escreveu 2 cartas para essa igreja, a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto não faltava um único dom. De acordo com 1 Coríntios 1, versos 4 e 7. Infelizmente, como muitos estudam as Escrituras e estudam as cartas paulinas, disputavam eles, os coríntios, entre si, a semelhança de crianças a respeito de qual dom era o mais importante. Preocupado com as divisões existentes naquela igreja, o santo apóstolo Paulo escreveu aos coríntios mostrando-lhes a verdadeira natureza desses dons e como deveriam eles funcionar. Explicou que os dons espirituais são dons da graça. Do mesmo Espírito procede a diversidade de dons, a qual leva a diversidade nos serviços e a diversidade nas realizações. Paulo, porém, ressaltou que o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, 1 Coríntios 14, de 4 a 6. O Espírito distribui dons a cada um dos crentes para a edificação ou erguimento da igreja. As necessidades da obra do Senhor determinam que o Espírito distribui e a quem quer, Nem todos recebem o mesmo dom. Paulo mostrou que a um o Espírito concede sabedoria, a outro conhecimento, a outro fé, a outro milagre, a outro profecias, a outro discernimento de espíritos, a outro línguas, a outro interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. No verso 11 desse mesmo livro. Toda gratidão pela existência de um dom, amigo, amiga, no seio da igreja, deveria ser dirigida ao doador e não à pessoa que exerce o dom. E pelo fato de serem os dons concedidos à igreja e não ao indivíduo, os recipientes não deveriam considerar os dons como sua propriedade particular. Isso mesmo. Nenhum membro da igreja possui o direito de mostrar arrogância em virtude da indicação para alguma função particular. Tampouco deveria alguém sentir-se inferiorizado por lhe ser designada uma posição humilde, porque você sabe que entre seres humanos tem de tudo, não é? Entre membros de igreja também existem essas superioridades às vezes, não porque o Espírito Santo deu essa nomenclatura e considera, mas porque nós, como somos pecadores, às vezes consideramos um cargo mais importante do que outro e às vezes existem muitas desavenças e contendas por causa de dons.
Paulo, ele utilizou o corpo humano para ilustrar a harmonia existente na diversidade de dons. O corpo possui muitas partes e cada uma dessas dá sua contribuição, não é verdade? Olha o que diz o próprio apóstolo: mas Deus, aqui, dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve, verso 8. Nenhuma porção do corpo deveria dizer à outra: não precisamos de ti. Todas as partes dependem umas das outras, amigo. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Versos 21 e 24. A falência de qualquer órgão afetará o corpo inteiro, amigo, amiga. Você acredita nisso? Se o corpo não dispusesse de cérebro, o estômago não funcionaria. E sem o estômago, o cérebro seria inútil. Assim também a igreja sofre se qualquer de seus membros, não importa quão pequeno, se perde. Certas porções do organismo são estruturalmente mais fracas e necessitam de proteção especial. A pessoa pode funcionar sem mão ou perna, por exemplo, mas não sobreviverá sem o fígado, coração ou os pulmões. Normalmente expomos nossas face e mãos, mas cobrimos outras partes do corpo com roupas, tendo em vista a modéstia e a decência. Longe de considerarmos com menor estima o dom menos significativo, devemos tratá-lo com cuidado ainda maior, pois a saúde da igreja dele depende, amigo, irmão, querida igreja que me ouve, que me assiste. Era a intenção de Deus que a distribuição dos dons espirituais na igreja evitasse a divisão no corpo e produzisse um espírito de harmonia e confiança, e desse modo os membros cooperassem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Versos 25 e 26. Assim, quando um dos crentes sofre, toda a igreja deveria ser informada do que ocorre e deveria esforçar-se por aliviar o sofrimento. Você não acha? Somente quando essa pessoa tem sua saúde restaurada é que a igreja pode sentir-se segura. Isso mesmo, querido. Querida, depois de analisar o valor de cada um dos dons, Paulo relaciona alguns deles. A uns estabeleceu Deus, aqui, como na igreja, primeiramente, apóstolos, Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, versos 28. E você pode encontrar também no livro de Efésios, capítulo 4, verso 11, outra lista de dons. Uma vez que nenhum membro possui todos os dons, ele estimula todos a procurarem com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, verso 31. Ele está se referindo aos dons mais úteis à igreja. Os dons do Espírito Santo, contudo, querido que me ouve, querida que me assiste aqui no Adventistas Rio ou no Pastor Emanuel Gonçalves, no YouTube ou no Facebook, os dons desse Espírito maravilhoso não são suficientes em si mesmos, sabia? Existe um caminho sobremodo excelente, como diz o verso 31, ao passo que os dons do Espírito cessarão quando Cristo retornar. Os frutos do Espírito são eternos. Eles consistem nas eternas virtudes do amor e da paz, bondade e justiça que o amor traz consigo, de acordo com o que diz Paulo em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Enquanto as profecias, línguas e o conhecimento desaparecerão, a fé, a esperança e o amor, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, permanecerão. E a Bíblia diz que o maior desses três é o amor.
Esse amor concebido por Deus, o amor ágape, que vem do grego, é o amor do autossacrifício e abnegação. É o tipo mais elevado de amor, que reconhece o valor da pessoa ou do objeto amado. Amor baseado em princípio, não em emoção. Amor que emana do respeito pelas qualidades admiráveis de seu objeto. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios 14, versículo 1. O apóstolo Paulo, ele também discorreu sobre os dons espirituais na Epístola aos Romanos, convidando cada crente a viver para a glória de Deus. O apóstolo, ele utiliza novamente as partes do corpo para ilustrar a diversidade e, assim sendo, a unidade que caracteriza os crentes que se unem por meio do vínculo da igreja, reconhecendo que tanto a fé quanto os dons espirituais possuem sua fonte na graça de Deus. Os crentes se mantêm humildes, então, quanto ao maior número de dons recebidos pelo crente. Você sabe que tem gente que tem vários dons, muitos dons. Tanto maior é a influência espiritual que ele exerce, que ela exerce, tanto maior deve ser a sua dependência de Deus. Quanto maior dom, mais dependente e mais responsabilidade a pessoa tem na obra de Deus. Paulo, ele relaciona alguns dons interessantes. Ele fala de dom de profecia, elocução inspirada, proclamação, ministério, que é o serviço, ensino. Ele fala de exortação, encorajamento, dom de dar, compartilhar, dom de liderança, misericórdia, compaixão, tal como em 1 Coríntios capítulo 12. Ele finaliza a análise com o princípio do cristianismo, em Romanos 12, verso 9, que é o princípio do amor. O apóstolo Pedro apresenta o tópico dos dons espirituais contra o pano de fundo do fim de todas as coisas, que está bem próximo. A urgência, e esse momento impõe que todos os crentes utilizem os dons recebidos. Ele diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como dons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Verso 10. Tal como Paulo, tal como o apóstolo Pedro ensinou que os dons não se destinam à glorificação própria. Vale lembrar isso. Repito, os dons, eles não se destinam à nossa glorificação. Mas para quê? Em todas as coisas seja Deus glorificado. Ele também associou o amor aos dons. Na terceira e última exposição que Paulo faz dos dons, ele tem 3 listas, insiste em que os crentes andem de modo digno de vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele fala isso na sua última lista, na terceira, em Efésios capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 3. Os dons espirituais contribuem para acalentar a unidade que leva ao crescimento da igreja. Cada um dos crentes recebeu graça segundo a proporção do dom de Cristo Jesus. O próprio Jesus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho da sua tarefa, do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versos 11 a 13. Aqueles que recebem os dons espirituais, querido, querida que me assiste, que me ouve, devem servir especialmente o grupo de crentes, treinando-os para os vários tipos de ministérios de acordo com os dons recebidos. Isso faz a igreja amadurecer, levando-a à plena estatura de Cristo
nesses ministérios maravilhosos. E esses ministérios incrementam a estabilidade espiritual da igreja, fortalecendo suas defesas contra as falsas crenças, as falsas doutrinas, de modo que os fiéis não mais são como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Versos 14 e 15. Finalmente, em Cristo, amigo, os dons espirituais desenvolvem a unidade e prosperidade da igreja, de quem Cristo, todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor, para que a igreja possa experimentar o crescimento almejado por Deus. Cada membro deve usar os dons da graça que ele supre. Como resultado, a igreja vive em duplo crescimento, em número de membros e no incremento dos dons individuais. Uma vez mais, o amor faz parte do chamado, pois a igreja consegue alcançar essa edificação e crescimento tão somente quando utiliza os dons em amor. As Escrituras não apoiam o ponto de vista de que os clérigos devem ministrar, ao passo que os membros leigos devem meramente esquentar os bancos da igreja e esperar pelo alimento. Não. Tanto pastores quanto leigos constituem a igreja, o povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2, verso 9. Eu estou falando como pastor, mas você que é membro leigo, que não é pastor ordenado da igreja adventista ou de outra igreja, outra denominação, lembre-se disso, que você tem o seu ministério também para executar junto com o seu pastor, junto com o seu ministro. Juntos são eles responsáveis, pastores e membros leigos, pelo bem-estar da igreja e por sua prosperidade, amigo, amiga. Eles são chamados para trabalhar juntos, cada um de acordo com o dom especial recebido de Deus. A diferença de dons resulta em uma variedade de ministérios ou serviços, todos unidos em seu testemunho, que visa a ampliar o reino de Deus e preparar o mundo para o encontro com o Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Amém? A doutrina dos dons espirituais coloca a responsabilidade do treinamento da congregação sobre os ombros do ministro. Deus indicou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres a fim de equipar seu povo para o ministério. Então, os ministros não deveriam realizar o trabalho que pertence à igreja, sobrecarregando-se a si próprios e impedindo que outros desempenhem os seus deveres com seus dons. Meu amigo, não são os pastores apenas que têm dons, concordam comigo? Os membros também, leigos, que se dedicam na obra de Deus, também têm dons. E Deus concede os seus dons espirituais para beneficiar todo o corpo, não simplesmente em favor dos indivíduos que os recebem. Da mesma forma, como os recipientes não recebem o dom para si próprios, assim a igreja também não recebe a totalidade dos dons apenas para o benefício de si mesma. Deus dota a comunidade da igreja com dons a fim de prepará-la para o cumprimento da missão ao mundo que Ele atribuiu. Dons espirituais não são a recompensa por um trabalho bem feito, são antes as ferramentas para se fazer bem o trabalho. Usualmente, o Espírito concede os dons de acordo com as habilidades naturais da pessoa, é verdade, embora as habilidades naturais não sejam por si mesmas dons espirituais. É o novo nascimento, condição para que a pessoa receba o Espírito Santo. Há uma diferença. Talentos naturais nós herdamos dos nossos pais. Mas dons espirituais são justamente os dons, os talentos, quando são empregados a serviço da obra de Deus. Então, esses talentos naturais se transformam em dons espirituais que são concedidos por Deus de acordo com o novo nascimento. No primeiro nascimento de papai e de mamãe, nós herdamos deles os talentos naturais. Mas no segundo nascimento, o nascer da água e do Espírito, o nascer para o reino de Deus, nos proporciona esses dons para o serviço.
Amigo, amiga, nós precisamos nascer de novo a fim de podermos ser portadores desses dons espirituais. Que maravilha! Alguns cristãos tentam fazer com que todos os demais crentes sejam semelhantes a eles próprios. Esse é um plano humano, não divino. O fato de a igreja permanecer unida a despeito da diversidade de dons espirituais aponta a natureza complementar dos dons. O fato indica ainda que o congresso ou o crescimento, o progresso dessa igreja, a igreja maravilhosa, amada, a menina de Deus, né, depende de cada um dos crentes. Deus deseja que todos os dons, ministérios e operações que ocorrem na igreja fundam-se no propósito de construir sobre os fundamentos estabelecidos pela igreja na história. Em Jesus Cristo, a pedra angular, todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Paulo diz em Efésios, capítulo 2, versos 20 e 21. Os crentes recebem grande variedade de dons, o que indica que eles desempenham um ministério individualizado. Ainda assim, cada crente deveria estar apto a testemunhar de sua fé, compartilhando suas crenças e contando aos outros daquilo que Deus tem operado em sua própria vida. O propósito pelo qual Deus deu a cada um diferentes dons, não importa quais sejam eles, é habilitar o possuidor deste dom específico para o testemunho. Isso mesmo. Os crentes que se recusam a empregar os dons espirituais que receberam perceberão que não apenas esses dons se atrofiam, como também estarão colocando em risco sua própria salvação eterna. Isso é muito sério, amigo. Isso é muito sério, amiga. Você que tem dons e não quer empregá-los na obra de Deus, você pode atrofiar seus dons, pode perder e você pode até mesmo comprometer a sua vida eterna, a salvação. Ah, amigo, em amorável preocupação com o assunto, Jesus advertiu solenemente que o servo que não utilizou o talento recebido era nada menos que um servo mau e negligente que perdeu a recompensa eterna, de acordo com Mateus, aquela parábola do capítulo 25, versos 26 a 30, que mencionei logo no início deste episódio. O servo infiel admitiu que seu fracasso fora premeditado e intencional. Assim, ele mesmo assumiu a responsabilidade pelo insucesso. No grande dia do juízo final, amigo, aqueles que vagaram ao acaso, esquivando-se, né, das oportunidades e fugindo das responsabilidades, serão postos pelo grande juiz junto aos que praticaram o mal. Para que os membros possam se envolver com sucesso na missão da igreja, devem então compreender os dons que receberam. O dom funciona como uma bússola, orientando o seu possuidor no tocante ao serviço e desfrute da vida abundante. Na medida em que decidimos não reconhecer ou simplesmente negligenciar, desenvolver e exercitar nossos dons, a igreja passa a ser menos do que poderia ser, menos do que Deus pretendia que ela fosse. O processo de descobrirmos nossos dons espirituais, amigo, amiga, deveria se caracterizar pelo seguinte: os apóstolos oraram sinceramente pedindo aptidão para pronunciar as palavras que conduziriam os pecadores a Cristo. Eles puseram de lado as diferenças e os desejos de supremacia que se haviam manifestado anteriormente entre eles. Confissão de pecados e arrependimento os conduziram a íntimo relacionamento com Cristo. Aí sabe o que aconteceu, né? Aqueles discípulos indiferentes, cheios de contendas, passaram a ser ousados pregadores do Evangelho. Oh, amigo, aqueles que hoje aceitam a Cristo necessitam provar semelhante experiência na preparação para o batismo pelo Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não é um evento que ocorre uma única vez. Ele pode ser vivenciado hoje, amigo, amiga, agora, diariamente, até Cristo voltar. E para podermos fazer isso, necessitamos submeter continuamente a nossa vida a Deus, permanecendo plenamente em Cristo e pedindo-lhe sabedoria para descobrirmos quais são os nossos dons.
estudo, acompanhado de oração, acompanhado daquilo que o Novo Testamento ensina a respeito dos dons espirituais, permitirá que o Espírito Santo impressione a nossa mente, o nosso coração com um ministério específico que Ele mesmo preparou para cada um de nós. É importante que creiamos que Deus nos concedeu pelo menos um dom para ser utilizado em seu serviço. Nós não podemos usar o Espírito, mas Ele deve servir-se de nós, pois é Deus quem opera em seu povo tanto querer como o efetuar. Filipenses 2, versículo 13. Ó querido, e Ele fará segundo a sua boa vontade. Constitui um privilégio dispor-se a trabalhar em qualquer ramo de serviço que a providência de Deus nos apresente. Devemos oferecer a Deus a oportunidade de operar por meio de outros, solicitando a nossa ajuda. Assim, nós devemos estar prontos para responder às necessidades da igreja sempre que elas se apresentem. Não deveríamos temer enfrentar novos desafios, mas também deveríamos nos sentir na liberdade de falar àqueles que solicitam nosso auxílio a respeito de nossos talentos e experiências. Uma vez que Deus concede os dons para a edificação de sua igreja, deveríamos esperar a confirmação final de nossos dons a partir do julgamento do corpo de Cristo e não a partir de nossos próprios sentimentos. Muitas vezes é mais difícil reconhecer os próprios dons do que os dons de outros. Não apenas devemos estar dispostos a ouvir o que os outros têm a dizer no tocante aos nossos dons, como também é importante que reconheçamos e confirmemos os dons de Deus manifestados nos outros. Nada é mais estimulante e gratificante do que saber que estamos ocupando a posição ou ministério ou serviço que a providência ordenou para nós. Que bênção representa para nós e o utilizarmos, amigo, em seu serviço o dom especial que Cristo nos concedeu por intermédio do Espírito Santo. Cristo anseia repartir os dons de sua graça, querida ovelha, querido irmão que está me ouvindo agora pelas plataformas do YouTube, Nisto Cremos, pela plataforma do Facebook. Nós podemos aceitar hoje o seu convite e descobrir o que seus dons podem realizar em uma vida que experimenta a plenitude do Espírito Santo. Oh, querido, você gostaria de orar comigo assim? Espírito Santo, entrego minha vida só para te servir. Sem tua presença, não posso viver. Usa-me como os dons que me deste. Renuncio o meu eu. Já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Então, se você quer fazer essa oração, enquanto você escuta essa linda canção, ore ao Senhor. Peça ao Senhor que Ele te transforme, que Ele nos transforme e nos dê o batismo diário do Espírito Santo, concedendo então dons para o serviço, para o avançamento, para o crescimento da sua obra. Ouça, enquanto nos entregamos ao Espírito Santo. Senhor, Tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a Tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do Teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos Teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito
lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração. Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Oh, amigo, que linda canção! Repito, você gostaria de orar nesse exato momento, assim comigo, Espírito Santo? Entrego minha vida só para te servir, sem a tua presença. Repito, não posso viver, usa-me com os dons que me deste. Eu renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Então, se puder, onde estiver, feche seus olhos e ore comigo. Meu Pai, a igreja precisa de homens e mulheres que não enterrem seus talentos, mas que invistam-nos para o avançamento, crescimento, avanço da tua causa nesta terra. Usa-nos, ó Deus, derrama sobre nós o teu Espírito e nos reveste de poder, concedendo-nos dons para o teu serviço e para que muitos possam te conhecer através das nossas contribuições, dos nossos talentos, dos nossos dons que o Senhor nos concedeu. Fica conosco, nos dê a tua bênção, abençoe cada internauta e nos dê o teu dom, o dom do Espírito, a tua graça, a graça do Espírito sobre cada um de nós, pois o fazemos em nome de Jesus, já agradecidos. Amém. Ó amigo, o Nisto Cremos de hoje fica por aqui, mas que Deus te conceda dons. Peça a Deus dons, mas lembre-se, você tem dons. Invista-os na obra de Deus e com certeza você vai se emocionar, você vai se surpreender, porque mais dons, de acordo com a parábola do capítulo 25 de Mateus que meditamos hoje, você vai receber de Deus para o avanço da sua causa até que Ele volte sobre nuvens dos céus. Terminando, fique com a bênção apostólica. Que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com você. Até lá, que Deus te abençoe.